Saudações, meus amigos, com vocês Cristiano, mais uma vez aqui com vocês. Trago uma tradução exclusiva. Isso aqui você não vai ver em nenhum canal, isso aqui eu vou mostrar para vocês. Você não vai ouvir do seu professor de história, não vai ouvir dos seus colegas da história, não vai ouvir do Felipe Neto, não vai ouvir de ninguém mais, exceto, claro, aqui do nosso canal. Só que nós vamos começar a falar sobre isso depois que você deixar claro a sua curtida, e peço também que você deixe os seus comentários, porque assim você ajuda a disseminar a nossa mensagem, você ajuda a divulgar o nosso canal, o nosso trabalho, que é um trabalho independente, nós não trabalhamos para político nenhum, e felizmente nós temos, claro, pessoas que apoiam o nosso trabalho, mas que você também pode apoiar o nosso trabalho, caso você tenha interesse. Deixo a minha conta bancária, o meu PayPal para vocês. Então vamos lá, vocês estão vendo aqui um artigo traduzido do VK, um artigo na realidade provocativo que traz um assunto bastante atual. Do grupo Хранители Истории, ou seja, Guardiões da História, do Clube de Recreação Histórica Krasnaya Zvezda. Clube de Recreação Histórica que tem inclusive historiadores profissionais, dentre pessoas que trabalham para resgatar a memória histórica. Organizam eventos de recreação, restauram carros da Segunda Guerra Mundial, inclusive carros que são encontrados em pântanos, que são encontrados às vezes no fundo de rios. Aí você vai me perguntar, mas como é que um carro de combate vai parar no fundo de um pântano, no fundo de um rio, no fundo de um lago? Não é difícil entender o porquê disso. O que acontecia naquela época é que às vezes podia acontecer do carro dar um problema, ou muitas vezes ficava tinha algum problema técnico ou algum problema de outra natureza. Então, para que aquele carro não caísse nas mãos do oponente, eles não iam tocar fogo, que isso não iria ajudar em muita coisa. No máximo iria destruir os equipamentos, mas o carro continuaria íntegro, né, com o seu formato, com tudo do mesmo jeito. Então eles faziam o que? Jogavam no fundo de um lago, no fundo de um rio, exatamente para impedir que ele caísse nas mãos do oponente. Ainda que eles encontrassem esse carro, mas naquela época, para você levar um trator até um pântano, isso daria um trabalho enorme, não seria viável. Então, o clube Krasnaya Zvezda, ou seja, Estrela Vermelha, restaura muitos carros da Segunda Guerra e mais do que isso. Eles cumprem uma função social, organizam eventos de recreação histórica. Teve uma blogueira brasileira que mora na Rússia, que inclusive fez um vídeo atirando com AK exatamente no estande montado por esse clube. Você pode ter a oportunidade de dirigir um carro de combate, por exemplo, né, sentindo 25 quilos, fazendo uma força de 25 quilos nos seus braços para poder manobrar ter um carro de combate leve, médio pesado da Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, nós já falamos muito, vamos ao que interessa. Que é uma postagem nova, postada, quer dizer, 2 horas atrás, e temos aqui o título: Как Запад переписывает историю и делает немецких генералов святыми. Ou seja, como o Ocidente reescreve a história e faz de generais alemães santos. Lembrando que esses generais alemães referidos aqui são generais nazistas, quer dizer, gente que estava envolvida ali com a vagabundagem, com o nazismo na época da Segunda Guerra. No dia 20 de junho de 1944, se deu o mais famoso atentado contra Hitler, a Operação Valkyria. Matar o ditador foi algo tentado pela elite do exército alemão, que hoje a Europa, você não vai acreditar, tenta apresentar nas fileiras de sacros mártires, de mártires santos. O lobo em pele de cordeiro. Em 20 de julho de 1944, o chefe do Estado-Maior da Reserva das Forças de Infantaria da Alemanha nazista, Klaus von Stauffenberg,
realizou um atentado contra Hitler. Na foto, o coronel sobre um cavalo. Vamos ver a foto aqui. Aqui nós temos a foto do general Stauffenberg. Vocês podem ver aqui. A foto do Adolf Hitler e, claro, do famoso filme cinematográfico feito acerca desse assunto, Operação Valkyria. Um filme que talvez alguns de vocês tenham assistido, se não todos, e que inclusive a estrela, quer dizer, o Tom Cruise no papel do coronel nazista, que vocês estão vendo aqui, von Stauffenberg. Então, voltando aqui ao texto, isso aqui, lembrando para vocês, é uma tradução exclusiva. Uma tradução exclusiva, quanto mais vocês divulgarem, melhor. É uma forma de socializar conhecimento. Que o russo já faz muito tempo que não é apenas um conhecimento particular meu, mas de todos que acompanham o nosso canal. Realizou, enfim, um atentado contra Hitler. A foto, isso. Os Школьные-учебники, ou seja, manuais escolares. Os manuais escolares alemães escrevam. Veja só como tradução é coisa séria, né? Aqui temos manual, aqui temos escolares e aqui temos alemães. E aqui temos escreve. Vejam só em que movimento é aqui a minha psique, né? O meu cérebro precisou fazer para trazer isso aqui para vocês, quer dizer, utilizando o meu labor, o meu conhecimento de língua russa. Né? Manuais escolares alemães escrevem. Vamos lá. É claro que o círculo inteiro de conspiradores são descendentes de aristocratas. É claro que o objetivo, é claro que o escopo do círculo de conspiradores, descendentes de aristocratas, aposto, era não apenas remover o Führer, como também escrever um tratado de paz, que permitiria à Alemanha fugir da destruição total. Mas o plano fracassou. Por ordens de Hitler, os conspiradores abandonaram, né, os conspiradores foram enforcados em cordas de piano. Foram enforcados em cordas de piano. Amarrados no teto. Antes da morte, os condenados experimentaram fortes torturas. A punição foi filmada. A punição foi filmada. Então, em meio às repressões, a conspiração fracassada despertou uma onda de prisões e punições que continuaram praticamente até a morte de Hitler. O nome dos conspiradores desmerecidamente foi adicionado ao nome dos nazistas. Foram retirados da vergonha histórica, da vergonha da justiça histórica. Quer dizer, ele está dizendo aqui que esses conspiradores que lutaram contra Hitler, eles não passaram vergonha na história como os demais nazistas. É isso que esse trecho quer dizer. Em honra dessas pessoas que lutaram pelo destino do seu país, em homenagem, né, que em honra, em homenagem, em russo é basicamente a mesma palavra, né, em homenagem a essas pessoas que lutaram pelo destino do seu país,
foram nomeadas algumas ruas da atual Alemanha. No dia 20 de julho, se dá um evento, se dá uma cerimônia. Os alemães honram os heróis punidos. O inimigo do meu inimigo não é o meu amigo. Depois da guerra, a Alemanha precisou de pelo menos uma pessoa que pudesse, com os seus atos, de alguma forma, justificar, que pelos seus atos pudesse fazer jus ao terror que foi trazido à Europa por Hitler e para todo o mundo. Quer dizer, tipo uma pessoa que pudesse lavar a honra, digamos assim. Stauffenberg, então, era ideal para esse papel. A sua canonização condicional se dá em um nível muito alto. Até mesmo a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse que com a sua atitude heróica, ele lavou a vergonha dos alemães. Reparem numa coisa aqui interessante. A palavra aqui em russo é Немцев, né, porque está declinado. A palavra no singular é Немец. Quem que vocês acham que seja esse povo, Немец? Немец é como é chamado o povo alemão na língua russa. Para vocês entenderem porque eu chamei a atenção para isso, você pegar, por exemplo, um brasileiro. Né? O português vai ser brasileiro. Aliás, a única nacionalidade que termina com eiro na língua portuguesa. Português, russo, italiano, mas brasileiro. Em espanhol, brasileiro. Em russo é Brasilias. Em alemão é brasiliana. Em francês é brasilian. Em inglês é Brasília. Agora comparem com os alemães. Os alemães em português é alemão. Em alemão é Deutsch. Em russo é Niemiec. Em inglês é German. Em italiano é Tedesco. Em sueco é Tysk. E eu não quero nem imaginar como é em chinês. É um povo que sempre é chamado de forma diferente em cada língua. O que diz muito sobre a história do povo alemão. Um fato curioso, principalmente para quem se interessa por história e por línguas. Mas vamos lá. O que há de errado aqui? Primeiro, a remoção física de Hitler, na opinião dos conspiradores, de maneira nenhuma queria dizer que isso significaria automaticamente o fim da guerra. Pressupõe-se algo completamente original. Uma aliança da Alemanha e da Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, e uma guerra conjunta contra a URSS. Em segundo lugar, essas mesmas ações trouxe né, os filhos queridos de Stauffenberg. A unidade nacional russa do Wehrmacht. Foi exatamente ele, ou seja, o Stauffenberg, o principal padrinho do Exército de Libertação Russa, conhecido também como ROA. E, em parte do general Andrei Vlasov. Para quem não sabe quem é o general Andrei Vlasov, ele é o mais célebre traidor do Exército Vermelho e possivelmente da história russa. Só para você ter uma ideia do quanto ele é odioso, na Rússia, se você tiver esse sobrenome aqui, Vlasov, existe uma seríssima chance de alguém querer verificar a precedência da sua família. Eu já conheci pessoas, inclusive um fotógrafo, que é
um patriota que ele quase ficou reprovado numa matéria da faculdade por causa do sobrenome dele. Ele, inclusive, é autor de uma excelente foto minha. Então, para vocês entenderem aqui a seriedade, o quanto ele é um sujeito odioso, detestado na Rússia, Andrei Vlasov. Ele era extremamente covarde, era mulherengo, inclusive. Detalhe, ele era um herói da Guerra Civil. Era um herói da Guerra Civil, serviu, quer dizer, no exército de Trotsky, mas durante a Segunda Guerra ele era um sujeito extremamente mulherengo, que sempre queria o que era melhor para ele. Quando o exército inteiro dele foi aniquilado, o segundo exército de choque, então ele, para salvar a própria pele, fez o quê? Não apenas se rendeu aos nazistas, como ainda propôs criar um exército que atuasse no interesse da Alemanha nazista, ou seja, um exército de traidores russos, quer dizer, russos que lutariam com Hitler contra Stalin. É claro que a maioria das ações do exército de Vlasov, ele tinha uma condição especial para isso, que era o fato de que eles não deveriam lutar inicialmente contra o exército vermelho. Então a maioria das ações deles eram ações dirigidas contra os países balcânicos, como tropas de polícia, digamos assim, e contra a guerrilha. Só no finalzinho da guerra, quer dizer, nos dias depois, inclusive, da capitulação, quando os alemães eles já estavam se rendendo, então esses traidores russos, inclusive, atiravam nos alemães que se entregavam aos aliados, que se entregavam ao Exército Vermelho. Quer dizer, eles queriam ser mais nazistas do que os próprios nazistas. Para você ver até que nível eles chegavam. Ele chegou a reunir, o general Vlasov, mais de 100 mil russos para lutar em nome de Adolf Hitler. Então, continuando aqui, agora que vocês sabem quem é o Andrei Vlasov, foi exatamente ele que cooperou com Helmut von Pannewitz quando aquele formou uma união cosaca a serviço do Wehrmacht. Muitos cossacos eles lutaram do lado dos nazistas, enquanto que outros cossacos lutaram do lado dos comunistas. Inclusive, houve um ataque famoso, o ataque de Kushneva, salvo engano, no sul da Rússia, no qual os cossacos, no inverno rigoroso, partiram para cima dos nazistas a cavalo e simplesmente os dilaceraram com as suas shashki. Shashka, para quem não sabe, é o nome do facão tradicional russo desenvolvido no século XIX na Adygheia e incorporado depois às forças do Tsar, usado na Guerra Civil Russa. A Guerra Civil Russa viu muita batalha de espada, né, a cavalo, batalhas da Cavalaria Vermelha, e também a Segunda Guerra Mundial, em alguns casos, claro que eram casos muito raros, chegou também a haver algumas, quer dizer, guerra à moda antiga em pleno século XX. Então, continuando aqui, em uma palavra, Stauffenberg trabalhou com traidores, procurou-os, fez tudo possível, ele os dirigiu, e tudo isso para um objetivo, para que se desse a vitória do Terceiro Reich. E imagina-se que, sem Hitler, o qual, na opinião do conde Stauffenberg, von Stauffenberg, para quem não sabe, era um conde. Geralmente, na cultura alemã, que tem um sobrenome von, são pessoas de origem nobre, de origem aristocrática. Exatamente ele, ou seja, Hitler, na opinião do conde, trouxe a Alemanha para o fracasso militar. Nós, guardiões da história, o Krasnaya Zvezda, que vocês estão vendo aqui, um grupo com mais de 20 mil participantes, destruiremos o mito da propaganda ocidental para contar a vocês a verdade sobre os eventos da Segunda Guerra Mundial. Apoie-nos com repostagens e deixe os seus comentários. Aqui vocês estão vendo algumas fotos relativas ao período, inclusive
as calças rasgadas do Hitler depois do atentado que se deu exatamente por iniciativa do Stauffenberg. Ou seja, senhores, toda aquela historinha mostrada no filme Operação Valkyria é exatamente isso. Como escreve aqui o artigo que tem um título claramente provocativo, fazendo generais alemães verdadeiros santos. Pegam um ator como Tom Cruise no papel principal, mostram, né, como eles eram honrados oficiais alemães que queriam acabar com Adolf Hitler. Entretanto, o que o filme omite, o que é algo muito sério, é que o objetivo do von Stauffenberg era dar continuidade à guerra, só que de outra forma. Quer dizer, matar Hitler para colocar no lugar, digamos, um outro Hitler. Talvez não tão louco quanto o cabo austríaco, mas alguém que conduzisse a guerra de forma mais séria e mais profissional. Uma guerra mundial, uma guerra de extermínio, inclusive, com o plano Bach de extermínio dos povos do leste, principalmente o povo russo. Onde é que está extermínio nisso aí? Cadê os direitos humanos? Cadê aqueles objetivos, aqueles valores que supostamente fazem parte do Ocidente? Todo o filme Operação Valkyria é pura embromação, senhores. E é lamentável saber que hoje há, inclusive no parlamento alemão, pessoas comprometidas com esse ideal. Afinal de contas, quem livrou o povo alemão de Adolf Hitler não foram as hordas fascistas de Stauffenberg, não foram radicais e muito menos aristocratas nazistas, mas sim o bravo e heróico Exército Vermelho Operário Camponês. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário. Gostaria de saber o que você acha tanto do filme quanto desse artigo e ajude-nos a divulgar a verdade. Apoie também o nosso canal.